serão mais sucintos e não dará tempo para analisarmos tudo. João 7, do 1 ao 36. João 7, do 1 ao 16, a minha versão está sendo traduzida, projetada, para que a igreja possa acompanhar. A palavra de Deus nos diz assim: depois disso, Jesus viajou pela Galileia. Queria ficar longe da Judéia, onde os líderes judeus planejavam sua morte. Logo, porém, chegou o tempo da celebração judaica chamada Festa das Cabanas. E os irmãos de Jesus lhe disseram: saia daqui e vá à Judéia, onde seus seguidores poderão ver os milagres que realiza. Você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Jesus respondeu: agora não é o momento certo de eu ir, mas vocês podem ir a qualquer hora. O mundo não pode odiá-los, mas a mim eu odeio, pois eu o acuso de fazer o mal. Com vocês, eu ainda não irei a essa festa, pois o meu tempo ainda não chegou. Tendo dito isto, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que seus irmãos partiram para a festa, ele também foi, mas em segredo, permanecendo distante dos olhos do público. Os líderes judeus tentavam encontrá-lo na festa e perguntavam se alguém o tinha visto. Havia muita discussão a seu respeito entre as multidões. Alguns afirmavam: ele é um homem bom, enquanto outros diziam: ele não passa de um impostor que engana o povo. Mas ninguém tinha coragem de falar sobre ele em público por medo dos líderes judeus. Então, na metade da festa, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus que estavam ali ficaram admirados ao ouvi-lo. Como ele sabe tanto sem ter estudado? Perguntavam. Jesus lhes respondeu: minha mensagem não vem de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus saberá se meu ensino vem dele ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória, mas quem procura honrar aquele que enviou diz a verdade e não mentiras. Moisés lhes deu a lei, mas nenhum de vocês obedece a ela. Então por que procuram me matar? A multidão respondeu: você está possuído por demônio. Quem procura matá-lo? Jesus respondeu: eu fiz o milagre no sábado e vocês ficaram admirados. No entanto, vocês também trabalham no sábado quando obedecem à lei da circuncisão que Moisés lhe deu. Embora, na verdade, a circuncisão tenha começado com os patriarcas muito antes da lei de Moisés. Pois, se o tempo certo de circuncidar seu filho cai no sábado, vocês realizam cerimônia, a fim de não quebrar a lei de Moisés. Então, por que ficam indignados comigo pelo fato de eu curar o homem no sábado? Não julguem de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa. Alguns do povo que moravam em Jerusalém começaram a perguntar uns aos outros: não é este o homem a quem procuram matar? Aqui está ele, porém, falando em público, e não lhe dizem coisa alguma. Será que nossos líderes acreditam que ele é o Cristo? Mas como pode ser este o homem? Sabemos de onde ele vem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde vier. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em alta voz: sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu venho, mas não estou aqui por minha própria conta. Aquele que me
sinais do que este homem tem feito? Quando os fariseus ouviram que a multidão sussurrava essas coisas, eles e os principais sacerdotes enviaram guardas do templo para Jesus, porém, lhes disse: estarei com vocês só um pouco mais, então voltarei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou. Os judeus se perguntavam: para onde ele pretende ir? Será que planeja partir e ir aos judeus em outras terras? Talvez até ensine aos judeus. O que ele quer dizer quando fala: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou? Senhor, abre os nossos olhos para contemplarmos a maravilha do teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, João capítulo 7 vai narrar os acontecimentos antes, durante e depois do último dia da festa das cabanas. No versículo 1 ao 13, nós temos uma discussão de Jesus com seus irmãos antes de ir à festa. E no versículo 14 até o 36, nós temos uma discussão de Jesus, da multidão, dos fariseus e ensinamento de Jesus durante a festa, no meio dela. E no versículo 37 diante, nós vamos ver no próximo domingo, Jesus vai falar no último dia das festas. E aí nós vamos ver que Jesus não falou no último dia da festa por acidente, mas foi bem proposital para cumprir o propósito da festa, que era ele viver. Pois bem, dito isto, o versículo 1 começa falando que Jesus viajou pela Galileia porque ele queria ficar longe da Judéia. Por quê, meus irmãos? Porque os líderes judeus queriam matá-lo. Havia um planejamento para cometer um suicídio contra um único inocente da história, a saber, Jesus, o Filho de Deus. Então Jesus não foi para a Judéia, mais especificamente para Jerusalém, neste momento, por duas razões. Por preservação pessoal, porque ele não poderia antecipar a sua morte, mas também porque ele estava em restrita obediência ao Pai. Isso ele vai argumentar com seus irmãos ao falar: eu não vou com vocês agora na peregrinação da Galileia para a Judéia, porque ainda não chegou o meu tempo. Então Jesus, por preservação própria e por obediência ao Pai, decide ficar na Galileia e não ir para a Judéia no momento que o pessoal da Galileia estava saindo para o sul. Meus irmãos, algo interessante é que esse planejamento de morte, ele é várias vezes pontuado no Evangelho de João, mostrando que a religião oficial, a instituição oficial, está totalmente corrompida. A lei judaica, que deveria gerar vida, estava sendo instrumento de morte. Mas é importante nós colocarmos esses planejamentos de morte em seu devido lugar. Por quê, meus irmãos? Porque os líderes judeus planejavam a sua morte de maneira autônoma, mas não de maneira soberana. E isso é muito diferente. Autonomia há em qualquer ser humano, porque Deus otorgou a cada um de nós a liberdade. Mas soberania pertence somente ao Senhor que governa o céu. Tanto é, meus irmãos, que no versículo 31 vai falar assim: muitos que entre a multidão no templo creram nele e diziam: afinal, alguém espera que o Cristo faça mais sinais do que este homem tem feito? Desculpa, meus irmãos, versículo 30. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele, porque ainda não havia chegado a sua hora. Então observe que até mesmo em público as pessoas não conseguiram colocar a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Então, por mais que havia um planejamento de morte, Jesus veio para morrer. Mas essa morte
deveria ser no tempo e no modo de Cristo. E no tempo e no modo de Cristo seria na Páscoa, na forma da cruz, e não na festa das cabanas por apedrejamento. Então Jesus é soberano até mesmo na sua morte, até mesmo na sua derrota, até mesmo na cruz. Só acontece porque a sua soberania está ali estampada diante da multidão e diante do palco da caveira. Então observe, meus irmãos, que esse planejamento é autônomo, mas não soberano, porque Jesus deu a esse planejamento a forma que ele queria, no tempo que ele queria. Que coisa extraordinária, né, meus irmãos? Nós servimos um Deus da cruz, mas que não obstante a morte da cruz, continua soberano. O Senhor é soberano, e isso deve gerar um impacto em nosso coração, porque o nosso Senhor nunca irá perder uma causa. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 7 e 8, Paulo vai falar da soberania de Deus, conjugada com a sua sabedoria. E olha só o que Paulo fala. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus, seu plano antes secreto e oculto. Embora ele não tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo, os governantes desta era, por sua vez, não a entenderam, pois se a houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então observe que o mal estava orquestrando Jesus para a cruz, mas só porque Jesus estava permitindo essa orquestração e usou essa orquestração do mal contra o próprio mal, porque Paulo fala que se o mal tivesse entendido que aquela cruz seria o golpe na cabeça da serpente, eles não teriam crucificado o Rei da Glória. Meus irmãos, descanse em Jesus, porque até mesmo em sua morte, isso é pública manifestação da sua soberania e sabedoria. Versículo 2 vai falar do contexto desse momento. Logo, porém, chegou o tempo da celebração judaica chamada Festa das Cabanas. A Festa das Cabanas, junto com o Pentecostes e Páscoa, são aquelas 3 festas que geram peregrinações, ou seja, pessoas da Galileia iam para Jerusalém, e judeus que estavam espalhados no mundo também iam para Jerusalém. E o que era essa festa? Era uma festa de 7 dias, considerada a festa mais alegre de Israel. O pessoal passava 7 dias cantando, fazendo procissões alegres até o templo, com jarros de água, de Siloé até o templo. Havia muito alvoroço. E as pessoas saíam de suas casas e montavam cabanas nas ruas de Jerusalém. Aqueles que lá moravam em cima de sua própria casa. Para que isso? Porque Deus instituiu essa festa. E essa festa era uma lembrança da provisão de Deus aos pais deles, a nação de Israel, que passou 40 anos no deserto, mas ao mesmo tempo sendo alimentados e sustentados por Deus. Então essa festa trazia à memória a provisão, o acolhimento, o cuidado de Deus com Israel, mesmo no deserto. E como era uma das 3 grandes festas que causava peregrinação, os irmãos de Jesus decidiram ir. Olha, chegou o tempo, o calendário judaico chegou, a festa está aí, é natural que todo judeu se desloque para Jerusalém. Os irmãos de Jesus faz diferente. Observe comigo, versículo 3 ao 5. Os irmãos de Jesus lhe disseram: saia daqui e vá à Judeia, onde seus seguidores poderão ver os milagres que realiza. Você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam. Ou seja, os irmãos de Jesus estão convocando Jesus para a peregrinação da Galileia para a Judeia. Eles falam: eu não vou. E aí, meus irmãos, Jesus enfrentou aquilo que muitos de nós enfrentamos: incredulidade dentro da nossa própria família. Os irmãos de Jesus, como disse
de zombaria, ou pelo menos assim, Jesus, se você é o que você diz que é o Messias, então pelo menos vá para a capital religiosa e mostre o seu poder lá, porque assim os seus discípulos não vão mais registrar dúvidas. Mas Jesus já tinha feito isso. Em João capítulo 2, a gente viu que Jesus foi em Jerusalém, mostrou poder e sinais, mas a fé que foi operada por causa dos sinais para uma fé legítima. E Jesus sabe que seus irmãos estão redondamente enganados. Mas dura coisa é, meus irmãos, enfrentar a incredulidade dentro de casa. Mas o que nós aprendemos com isso? Aprendemos com isso que, a despeito de nós convivermos com pessoas que são ímpias, incrédulas, e vai depender muito do grau da incredulidade para ter, talvez, sarcasmo, zombaria, piada, vai depender, porque às vezes as pessoas convivem bem. Mas, independente disso, o Senhor Jesus enfrentou essa mesma situação. E qual é a lição que nós tiramos? Qual é a lição que nós tiramos? Independente, meus irmãos, de nós sermos cercados de pessoas que nós amamos e que não creem em Jesus, a missão do Senhor não pode ser negligenciada ou submetida à nossa família que não crê em Jesus Cristo. Jesus certamente amava seus irmãos, amava certamente Maria, sua mãe, mas ele amava acima de tudo seu Pai Celestial. E por causa disso, ele teve um pequeno desentendimento com seus irmãos sanguíneos. Talvez seus irmãos até se parecessem um pouquinho de Jesus na fisionomia, mas não tinha identidade espiritual. E a gente sabe, meus irmãos, que dentro do lar, isso pode gerar grandes conflitos. Mas Jesus também passou por isso. E nós precisamos, como Jesus, assumir a nossa missão acima de tudo. Assumir a nossa missão acima de tudo. E certamente nós não iremos procurar, com a missão de Deus, gerar qualquer tipo de intriga desnecessária. Mas se uma hora ou outra vier a ter intriga entre a família e a missão que o Senhor Jesus te deu, saiba que honrar a missão de Jesus deve vir em primeiro lugar. Sem sombra de dúvida. Isso exige certamente uma sabedoria e um discernimento para agirmos de maneira que Jesus Cristo agiria. Mas nunca devemos ser omissos com a missão que Jesus nos deu, porque o amor ao Pai Celestial deve vir antes de tudo, inclusive da família sanguínea. E aqui eu preciso destacar que irmãos de Jesus aqui são irmãos mesmos, porque dependendo do teólogo que você vai ouvir, falar que são primos. A depender do católico que você conversar, ela vai dizer que são primos, mas não é primos, aqui é irmão. João tinha dois termos no grego suficientemente para distinguir primos de irmãos. No hebraico, primos e irmãos é a mesma palavra, mas no grego não, e João foi escrito em grego, então João poderia usar primos se ele quisesse. Então, meus irmãos, é muito importante nós entendermos que Maria e José consumaram e tiveram uma vida marital normalmente, assim como todo casal tem. Porque se nós não crermos nisso, nós vamos cair na heresia da perpétua virgindade da Maria e também da sua imaculada conceição. É importante nós entendermos, irmão, como o texto bíblico nos ensina contra as heresias e as falsas teologias que rodam em nosso meio ou em nosso futuro. Aqui são irmãos de Jesus, não os seus primos. Imagina como a Maria gerenciar isso, né? Às vezes, o contorno que ela tinha que dar. Ela guardava no coração tudo que Jesus dizia e tudo que ela percebia. E ela começava a perceber quem Jesus era. E os seus irmãos não. Então, imagina a dificuldade dessa mãe de saber gerenciar isso. Mas é uma realidade muito presente no nosso meio. Nós vivemos isso, nós experimentamos isso. Um grau maior ou menor. Mas é necessário, meus irmãos, nós entendermos que a missão de Jesus Cristo deve vir em primeiro lugar. Esses irmãos tiveram o privilégio que nenhuma outra pessoa na história da humanidade teve, que foi crescer com Jesus. Mas mesmo assim, nesse momento, não se renderam à identificação de Jesus como Messias. Quero encerrar esse momento acerca dos irmãos de Jesus, apontando
da fé com a família que não é crente. Jesus viveu esse conflito, mas Jesus também experimentou a conversão dos seus irmãos. Duas cartas do Novo Testamento foi escrito pelos irmãos de Jesus, Tiago e Judas. Se converteram após a ressurreição e se tornaram pessoas inspiradas pelo Espírito para nos dar orientação. Então talvez esses dois estivessem aqui zombando de Jesus, mas depois da sua ressurreição eles creram. Então, meus irmãos, qual é a grande lição? A despeito do conflito ser ruim, às vezes inevitável, mantenha sempre esperança. Mantenha sempre esperança. Porque as pessoas que zombaram de Jesus foram aqueles que foram seus instrumentos e nos destinaram duas preciosas cartas do Novo Testamento. É possível a conversão da nossa família. Amém, meus irmãos? Creia nisso. Vá para o seu lar hoje crendo. Não deixe que o diabo, os demônios e as circunstâncias digam que não é possível, porque é possível. Se você não vê, morra crendo nisso. Porque Jesus também morreu, não vendo seus irmãos morrer. Certo que ele ressuscitou, mas ele morreu não vendo seus irmãos morrer. Versículo 6, 7, 8 e 9 vai falar que o calendário de Jesus é determinado pelo Pai. Jesus falou: olha, eu não vou agora, vocês podem ir, eu não vou, porque agora não é chegado. Geralmente, o texto bíblico pode utilizar duas palavras para tempo, para hora: cronos e kairos. O cronos é esse tempo que nós experimentamos, sucessivo. Agora é dia 2 de abril de 2023, 8h30 da noite. Isso é o cronos. O kairos é o tempo profundo, que não está necessariamente relacionado com o calendário. Ele pode acontecer, às vezes, em um momento até inesperado. Jesus está falando que o calendário judaico estava chamando a todos para irem a Jerusalém, porque o tempo da festa chegou. Mas Jesus entendeu que aquele momento não era o mais adequado para ele ir a Jerusalém. Ou seja, a sua condição de judeu foi submetida à sua condição de filho de Deus. Ser judeu era uma identidade muito forte em Jesus. Mas nesse momento não foi o calendário religioso que determinou seus passos, foi a agenda do Pai. Queridos, nós precisamos entender que uma hora ou outra, em grau menor ou maior, aquilo que nós mais nos identificamos será confrontado na nossa condição de filho de Deus. Até as coisas legítimas. Porque Jesus, nesse momento, suspendeu a sua condição de judeu, não que ele iria desobedecer a Moisés, mas ele não foi peregrinando com o povo. Suspendeu sua condição de judeu para manter intacta a sua obediência a Deus. Nós somos brasileiros. E existe uma cultura muito comum no Brasil. Duas culturas comuns no Brasil, que hora ou outra você vai ter que decidir se você vai continuar sendo brasileiro ou se você vai querer continuar sendo cristão. Exemplo, há um ditado que diz: o brasileiro dá jeito para tudo. E dura coisa é ouvir um cristão falando isso, quando é uma crise moral. Falando, às vezes, de algo simples, material, um fiozinho, de novo jeito, é isso. Mas esse jeitinho para tudo, esse jeitinho brasileiro, carrega muito ponto negativo, moral e ético. E, meus irmãos, não é difícil ouvir cristão falando: a gente não jeitinho para tudo. Hoje eu ouvi uma notícia de que o terreno de Uganda, a igreja evangélica, estava no gato de energia. Para que eu curta melhor com energia, então vamos fazer um gatinho. Não, isso não é o filho de Deus. Eu sei que às vezes a gente é criado de uma maneira que a gente vê e se improvisa de diversas maneiras. Mas uma hora ou outra, o jeito brasileiro de ser, tal como Jesus
Às vezes é o time de trabalho, os colegas, que está com os irmãos de Jesus, mas vamos lá, já está na hora. Você está lá, nesse momento não dá, isso aqui não vou participar, não vou fazer. Então, por que, meus irmãos, eu falo isso? Porque Jesus falou assim, olha, eu não vou agora, porque se eu for um que odeia, e nós estamos entendendo que havia um planejamento de homicídio contra Jesus. Aí Jesus chega para os seus irmãos e fala assim, vocês podem ir em qualquer momento, não odeia vocês. Porque o estilo de vida dos irmãos de Jesus não confrontava o mundo. Não havia verdade dita nem verdade vivida. Portanto, os irmãos de Jesus poderiam ser identificados com aqueles do mundo. Não afetaram em nada. E sermos cristãos significa que nem sempre a gente vai contar o dedo e falar, olha, você tem que mudar isso. Mas o simples fato de ser gerará contrariedade. Por isso Jesus disse aos seus irmãos que eles poderiam a qualquer momento, porque o mundo certamente não estava tendo nenhum planejamento de morte contra eles, somente contra Jesus, porque Jesus acusava o mundo do mal que ele fazia. Pois bem, os versículos 10 a 13 diz o seguinte: os discípulos de Jesus foram, e agora fala de Jesus. Contudo, depois que seus irmãos partiram para a festa, ele também foi, mas em segredo, ou seja, ele não foi em peregrinação como era de costume. Permanecendo distante dos olhos do público, os líderes judeus tentavam encontrar uma festa e perguntavam se alguém tinha visto. Havia muita discussão a seu respeito entre as multidões. Alguns afirmavam, ele é um bom homem, enquanto outros, ele não passa do impostor que engana o povo, mas ninguém tinha coragem de falar sobre ele em público por medo dos líderes. Jesus é uma personagem histórica que gera esse tipo de discussão, a identidade de Jesus. Um dizia que ele era bom homem, outro dizia que ele era um impostor. No versículo 27, alguns vão até falar, não, ele é o Messias, não pode ser. Então, percebe que Jesus gera isso. A questão é, assim como nós encerramos a mensagem hoje no domingo, Jesus chega para você pessoalmente e fala assim, não quero saber com os outros crentes, quero saber o que você pensa. Quem vocês dizem que eu sou? Por que, meus irmãos? A verdadeira igreja está fundamentada na profissão de fé correta acerca da identidade de Jesus. E qual é a identidade de Jesus que João está defendendo desde o seu próprio? Que ele é o Deus encarnado. Jesus é o Deus homem. Então não basta ter meia verdade, é necessário ter toda a verdade. Porque meia verdade é uma errada completa. Acerca de Jesus, não dá para acertar mais ou menos. Na prova a gente passa com média de 6, de 7, porque da escola de Estado, mas com Jesus não. Jesus é Deus homem. E se não for essa a profissão de fé, a igreja perdeu a sua identidade de igreja verdadeira e legítima. Por isso, João discute muito essa identidade de Jesus, porque é tudo que nós temos. Mas esse povo discutia em segredo. Por que, meus irmãos? Por causa do medo que os líderes judeus impediam. Olha que coisa terrível. Coisa terrível. Esse povo aqui estava acerca de Jesus, mas estava apenas discutindo acerca de Jesus. E mesmo assim não poderia falar em público por causa do medo que os líderes do templo estavam causando no povo. Meus irmãos, duas coisas breves acerca desse texto. Primeiro, esse não é o tipo de liderança que Jesus quer para a sua igreja. Uma liderança que impõe medo na membresia do povo que ele constituiu como rebanho do seu reino. Esse não é o tipo de liderança, isso é uma caricatura. É muito triste. Eu não conheço pouco. Pessoas que saíram de determinadas igrejas locais, denominações, por causa do medo que os líderes vigiam sobre eles. Os irmãos estão percebendo? Se não perceberam, eu vou perceber a partir de hoje que eu vou falar. Eu sempre comparo a nossa doutrina com outros. No mês retrasado, eu comentei a nossa doutrina em contraposição com o testemunho de Jeová. Hoje, eu estou contrapondo a nossa doutrina com a doutrina da católica. Por que isso? Porque é
papel do púlpito, que é um papel apologético. Poxa, como tirar a palavra da pessoa, a palavra da doutrina. Não, fala contra a doutrina. Porque é um papel pastoral. Paulo ordena que diga ao pastoral do rebanho de Deus, faça calar os falsos mestres. E aí, meus irmãos, por que eu faço esse tipo de exercício? Porque eu sei que a igreja não ouve só a mim. E não é porque não ouve a mim. Não é porque eu sou o dono da verdade, porque a Bíblia é a verdade. Eu sei que a gente ouve muitas coisas. Às vezes a gente afirma a verdade e não afirma o erro. E a pessoa confunde. Sabe tirar o espinho da carne do peixe. E é necessário esse critério. Então, meus irmãos, é importante esse papel. Mas um pastor apologeta não significa um pastor que não dá oportunidade do membro se expressar. Não, cala a boca, só que fala que não é isso. Até porque se um membro tem medo de se expressar porque o pastor sempre vai cortar, o pastor não vai poder corrigir o erro. Dentro do ambiente da igreja, os membros têm que ter liberdade para expressar, para falar. Aqui é sua família. Então é importante que o pastor dê abertura ao membro, que seja sincero, fala para todo mundo, não seja sincero, não consigo entender que Jesus é Deus. Eu sei que isso é importante, mas me explica. Meus irmãos, poxa, tanto tempo você está querendo isso. Não. Meu irmão, isso aqui é um pouco fundamental. Vamos chamar de calma e vamos entender. Agora, o povo não pode expressar quem é Jesus, porque eles estão com medo dos pastores. Nessa época aqui, os pastores do povo de Israel, da aliança antiga, são os líderes religiosos, os sacerdotes, os fariseus, e eles não podem ter essa dúvida legítima. Meus irmãos, eu quero encorajar você a ter dúvida. Tenha dúvida. Leia as Escrituras. Não tem problema. Tem irmãos sábios em nosso meio, pergunte a ele. Pergunte o diácono. Pergunte o pastor. Não tem problema. Tenha dúvida. Isso é louvável. Isso é louvável. Não tem problema algum. Mas esses líderes não representam os líderes do povo de Deus. Segundo, esses líderes, eles eram tão antagônicos e aversos àquilo que deveriam ser, que eles representam os piores inimigos da fé cristã na história. Eles estão como comunistas aqui, reprimindo que as pessoas sequer abrissem Jesus. Olha como foi a aversão desses líderes, perseguindo aqueles que estavam discutindo acerca de Jesus. Quinta-feira passada eu falei de uma família do Pegão que chegou já comigo. Meu irmão, como se mexe comigo? Essa família trafegou para o Paquistão sendo perseguida. E a minha que compartilhou comigo falou assim: Juninho, você queria que a família do Paquistão fazer tanta organização e se pega, não morrer. Eu falei, mano, eu sei que Deus está muito compartilhando. Mas quando Deus quer, Deus protege. Deus protege. E estão aí. Aí chegava aqui na semana passada, eu falei isso quinta-feira. Imagina no outro dia, eles podem abrir a porta e falar: eu amo Jesus. A leveza do guerreiro. Meus irmãos, não desperdice o privilégio que você tem de ouvir a palavra. Não desperdice de vezes de ter momentos de comunhão com Deus, porque essa não é a realidade divina. Inclusive, nós fechamos o mês de março com orações para os países perseguidos, correto? Então, isso é bom nós pensarmos, porque é um privilégio novo que nós temos de ouvirmos a palavra de Deus. Vamos avançar. Do versículo 14 ao versículo 18, tem uma cena muito impressionante, meus irmãos. Olha que cena linda. Então, na metade da festa, agora Jesus entrou na festa e em público começa a se manifestar, a ensinar. Imagina que às vezes Jesus nega o seu poder, o seu milagre, mas ensinar ele não nega nunca. Porque nós entendemos que a fé é pela palavra, não pelo poder. Observe que as Escrituras são de verdade. Não apenas se ouve, se sente. Consegue discernir de verdade a diferença? O sermão, ele impacta, ele não só informa. Essa é a diferença. Porque Mateus vai falar que Jesus pregava como que tem autoridade. E a autoridade, ela é pronunciada por pessoas que têm comunhão com Deus. Que não somente
E Jesus vai falar que é porque ele recebia esse sermão direto de Deus. Direto. Extraordinário. E ele fala que havia outros tipos de pregadores. Há aqueles que buscam sua própria glória. Que pregadores são esses? São aqueles que não querem ser fiéis a Deus. São aqueles que querem ser populares. Jesus contrasta a vida dele com todos os outros. Eu prego assim porque eu sou fiel às Escrituras, sou fiel ao que eu recebi. Eu não falo muito a mais daquilo que eu recebi do Pai. Que coisa interessante, né, meus irmãos? Que os outros que buscam a sua própria glória vão mudar a mensagem ao gosto do público, por isso vão ser sempre aplaudidos e recebidos. Esse povo percebeu que, apesar de Jesus não ter estudado oficialmente, ele era cheio de sabedoria e autoridade. Eu já fui, meus irmãos, enriquecidos inúmeras vezes por pessoas leigas e simples, que não têm estudo, mas que quando falam você sente a presença de Deus. Porque ser bom de verdade não é só ouvir, é sentir. Os nossos diáconos aqui, irmão Castilho, irmão Veste, irmão Maria José, pregam uma dica, né? Que coisa extraordinária. E aí a gente conversa às vezes e eles falam assim, mas não tem estudo. Mas irmão, conta um pouquinho a história da fé cristã. Pacto. Muita comunhão com Deus. Isso é o mais importante. Eu já fui levado para orientado por sabedorias com pessoas que nem sequer têm vida séria. Mas que no momento falou algo assim, tão profundo, Pai. Gente, obrigado por essa pessoa que falou comigo. Porque recebeu direto de Deus a sabedoria e comunhão. Versículo 19 ao 24, vamos ler todos. Aí Jesus vai falar assim, olha, vocês não cumprem a lei de Moisés. Vocês não cumprem a lei de Moisés. E Jesus vai falar sobre a questão da circuncisão e do sábado. E no versículo 24 vai falar assim, não julguem de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa. Jesus está falando o seguinte, vocês estão me julgando porque eu creio no sábado. Mas quando a circuncisão cai no sábado, vocês não fazem circuncisão em outro dia. Vocês fazem no sábado. Ou seja, vocês podem mutilar um ser humano no sábado, isso não tem problema algum. Mas eu dei vida, eu devolvi membros a um ser humano no sábado, e com isso vocês têm problema. Vocês podem sangrar o ser humano, eu não posso curar. Aí Jesus fala o seguinte, vocês não têm obedecido a lei de Moisés. Porque o teor da lei dos profetas não é em si a exterioridade da lei, mas é o que? Misericórdia e amor. Tanto é que o profeta Oséias vai falar no capítulo 6, versículo 6, o quê? Misericórdia, amor eu quero, e não sacrifícios. No altar da religião, meus irmãos, o sacrifício é o ser humano. Dura coisa é você se relacionar com o sistema legalista. Por que eu digo isso? Porque Jesus foi a pessoa que mais produziu bem. E o único santo na história que foi julgado por esse sistema legalista. Porque o próprio sistema legalista já é a corrupção da lei. E aí eles pegam o sistema legalista, colocam como lente e analisam tudo a partir dessa perspectiva. Jesus era santo e foi julgado como pecador e profano. Porque o legalista não se preocupa com a verdadeira santidade. O legalista se preocupa com as suas regras, leis externas e suas convenções. Então Jesus está falando que a maneira de julgar está viciada. Jesus não está indo contra o julgamento. Olha o que Jesus falou no versículo 24, não julguem de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa. Jesus não está falando contra julgamento. Jesus está falando contra um tipo de julgamento. E que tipo de julgamento é esse? Aquele que é operado pela lei do legalismo, e não da verdadeira justiça, e não da verdadeira sabedoria. Meus irmãos, esses homens queriam matar Jesus porque o homem estava carregando uma maca no sábado. Eles viam a maca na mão, mas não viam as pernas restauradas. Olha como o legalismo distorce a realidade. Que coisa esquisita, né? Inverte tudo. Então Jesus
fazer julgamentos corretos, julgamentos que sejam da maneira justa. E para encerrarmos, nós vamos dar um salto do versículo 31 ao 36. Jesus pregou e muitos entre a multidão do tempo creram nele e diziam: afinal, alguém espera que o Cristo faça mais sinais do que este homem tem feito? Quando os fariseus ouviram que as multidões sussurravam essas coisas, eles e os principais sacerdotes enviaram guardas do templo para prender. Versículo 33 e 34, e iremos encerrar a leitura do texto. Jesus, porém, lhes disse: estarei com vocês só um pouco mais, então voltarei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou. O mesmo sermão, o mesmo público, uns creram e outros. Cabe a cada um de nós que ouve a mensagem do Evangelho recepcionar, aceitar aquilo que nós ouvimos ou não. Porque o mesmo público tinha destinos distintos. No versículo 31 fala que eles creram, e portanto, crer no Evangelho de João altamente ligado com vida eterna. Esse povo saiu com vida eterna. Mas o mesmo público tinha pessoas que não creram. No versículo 33 e 34, Jesus alerta: aproveite esse momento, e onde eu vou, vocês não vão poder estar. O que Jesus está nos ensinando? E o destino daqueles que não creem nele é o lugar para o qual ninguém quer ir, que é o inferno. Se aqueles que creem têm a vida eterna e poderão estar no lugar para onde eles estão indo, aqueles que não creem, por estarem desperdiçando a oportunidade que o Senhor deu, estará caminhando para o lugar que ninguém, por livre consciência, quer ir, que é o inferno. Mas é o lugar que sempre abraçava na frente. A oportunidade que Jesus nos dá, mas não pode ser desperdiçada. Isso não é por favor, mas também pode ser abraçado. Então, o que nós iremos fazer com a mensagem que nós recebemos e temos recebido? Não deixe para amanhã essa decisão. Sabe por quê, meus irmãos? O amanhã é incerto, mas o destino é eterno. O amanhã é incerto. Você não sabe se vai estar vivo. Você vai ter condições, mesmo que vivo, de escolher Jesus Cristo. Mas a eternidade não é incerta. Então observe que somente o agora é o momento após nós termos o domínio. Somente agora é a oportunidade que nós temos de fazer uma decisão séria diante de Jesus Cristo. Porque com a eternidade não se vive. O que Jesus falou aqui, meus irmãos, é duro. Eles não poderão ir para onde eu vou. Esse é o final daqueles que terminarão uma vida sem Cristo. Volto a repetir, o amanhã é incerto, a eternidade não. Não brinque com aquilo que é incerto. Não brinque com aquilo que é incerto. Tome uma decisão hoje, meus irmãos, em favor do reino de Deus e de Jesus. Amém? No domingo que vem nós vamos ver o último dia da festa. Jesus vai fazer uma apelo extraordinário, lindíssimo. E aí nós vamos entender o contexto e a aplicação que ele vai nos dar. Se Deus permite. Eu pedi a igreja para se colocar de pé. Quarta-feira vai ter ensaio do Ministério da Música. Quinta-feira, culto de oração no estudo bíblico. E domingo, culto de louvor. E a nossa EBD às 9 horas da manhã. Sábado agora, seria com as casais, mas nós vamos ter. Vai ser feriado. Eu talvez irei ver uma tia minha, que não está bem, e visitar minha prima no Rio. Talvez tenha mais próximo ou não. Vamos tentar planejar durante o dia, se puder, a gente deixa para amanhã. Bom,
Senhor, obrigado